O teu amor é pra sempre. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Porque eu tenho tempo que nós vamos. Acima de qualquer coisa, nós cantamos que Deus é bom. Aleluia. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim.
que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero voz de alabastro. Sobre o Deus que sabe me Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então
Eu sou muito são, eu sou muito crente, mas eu não vejo isso. Vai chegar o dia que toda a terra vai adorar o Senhor. E vai confessar nos seus lábios. Só Ele é o Senhor. Chega o sol. Se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Deus.
o noivo, o divino, o Jesus, o glorioso, o poderoso, o soberano, o eterno, o digno, o perfeito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor de toda a terra, o Emanuel, o Elohim, o Deus conosco, o Jeová Rafa, o Jeová Jiré, o Jeová Sidqueno, o Jeová Raá, o Jeová Shalom, toda a terra se lembrará de Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra se lembrará. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Abraça comigo 3 pessoas que estão perto de você, mas antes de abraçar, escuta o que você vai dizer. Eu te abençoo com a bênção do Santo. Abraça e diga: eu te abençoo com a bênção daquele que tem. Eu te abençoo com a bênção daquele que é. Eu te abençoo com a bênção daquele que pode. Eu te abençoo com a bênção daquele que tem todas as coisas e aquele que detém todo o poder, porque ele é santo. Aleluia! Oh. Depois que você abraçou, depois que você abençoou, você pode sentar nesse mesmo espírito. É muito bom celebrar o Senhor com a dança. Agora, se você acha bom, tenta imaginar Ele ouvindo você adorar. Nós estávamos uma vez em Venâncio Aires, um encontro com Deus. O primeiro encontro com Deus naquela igreja que nós começamos a mentorear. E a minha filha foi ministrar o amor de Deus através da cruz. E depois de ministrar a palavra, ela ministrou o batismo do amor. E enquanto nós ministrávamos, o Senhor mostrou a ela a maneira como Ele fazia com ela. E ela viu o Senhor com uma caixinha de música. Alguém aqui é do tempo das caixinhas de música? O primeiro presente que eu dei para minha esposa quando ela era minha namorada foi uma caixinha de música. A da bailarina. E ela disse que enquanto ela adorava e o Senhor fazia coisas de muita doideira no espírito no meio do povo, ela via Jesus com a caixinha de música. Aleluia. E a bailarina era ela. E Jesus abria a caixa e ela começava a dançar. E Jesus fechava a caixa. E Jesus abria a caixa e ela começava a dançar. E Jesus fechava a caixa de novo. E Jesus começou a se alegrar e dizia para ela: quando eu amo, você dança, mas você dança só para mim. Aleluia. A maneira como Ele se alegra em ver você adorar, porque você adora para Ele, você adora a Ele. E certa vez eu estava adorando ao Senhor e senti uma atmosfera tão poderosa
bem similar ao que eu estou sentindo hoje aqui. Glória a Deus, aleluia. E eu senti Deus no meu espírito dizer para mim: faz, meu filho, eu que te ensinei, pode fazer. Eu me alegro do jeito que você faz. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: o Senhor se alegra quando você adora Ele. O coração do pai se enche de alegria quando o filho adora Ele. Eu tenho que pregar, mas eu ficaria até no mínimo a meia-noite, mesmo cansado do jeito que eu estou, dizendo para ele: levanta-nos, honra, te damos glória, Glória a Deus. do teu poder para sempre. Você se move por causa dele, você existe por causa dele, você respira por causa dele, você é por causa dele, está aqui por causa dele. Fica dando por isso. Mas vamos pregar. Pregador tem que pregar. Eu quero contar uma palavra com você. Eu já disse que eu não sou ensinador, eu sou pregador. Vou contar uma história. Eu quero falar hoje para você sobre o tema: Ele acredita em você. Diga para a pessoa do lado isso. Eu ouvi a primeira vez essa palavra no ano de 2013, quando o pastor Aloysio. Quase enlouqueci quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez. Que deu uma guinada tão grande na minha vida, que possivelmente, em nome de Jesus, eu quero que, como é esse objetivo, a palavra, faça a mesma coisa com você hoje. O inimigo tem enganado as pessoas de uma forma tão grande, a ponto de nem elas acreditarem nelas mesmas. Às vezes eu converso com pessoas que dizem: pastor, se nem eu acredito em mim, como é que alguém vai acreditar em mim? Se nem eu mesmo aposto em mim, como alguém poderia apostar em mim? O cristão, mesmo tendo uma nova identidade em Cristo, às vezes ele não acredita em si mesmo. E a maioria dos salvos não acredita que foi chamado por Deus para realizar grandes coisas. E aliás, você já deveria saber que só o fato de você servir a Deus, você já está incluído nesse negócio de fazer grandes coisas, porque tudo que Deus faz é grande. Tudo que Deus projeta é grande. Tudo que Ele tem é grande, é poderoso, é soberano, é demais. Se você crê, então Ele vai poder usar você muito mais, além do que você pode imaginar. Porque o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20 diz: ao que pode o Altíssimo fazer, além do que aquilo que pedimos ou imaginamos, a Ele seja a glória. Os discípulos também não acreditavam que podiam realizar alguma coisa quando o Senhor Jesus chamou eles. Quando Jesus chamou os seus discípulos, qual era o contexto do chamado? Como que os seus discípulos perceberam o chamado? Então nós precisamos voltar, que é a viagem que eu vou levar você hoje para a história, e vou levar você até aquela época, para nós entendermos, dentro do contexto cultural daqueles dias, como se ocasionou a chamada dos discípulos para seguir a Jesus. Diga aleluia. Aleluia. A sociedade judaica dos dias de Jesus era muito ortodoxa. Eles criam que os livros do Velho Testamento eram inspirados por Deus, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, a qual eles denominam de Torá. Toda a instrução, toda a alfabetização de uma criança, ela era feita a partir da Torá. A instrução de uma criança começava então desde muito pequeno, porque a ordem bíblica era que ao assentar-se, ao levantar-se, ao deitar-se, ao dirigir-se, em qualquer lugar que se estivesse, inclusive sentando-se à mesa das refeições, o livro da lei deveria ser ensinado. Mas a educação formal daquela época iniciava aos 6 anos de idade. O primeiro estágio da educação ia dos 6 anos aos 10 anos.
significa casa de leitura. O que significa Bet Sefer? Casa de leitura. Nesse estágio, então, a criança ia para uma sinagoga local, aonde ali existia um rabino que era profundo conhecedor das Escrituras e também uma pessoa respeitadíssima e tida em alta e grande estima na localidade. Naqueles dias não existia a imprensa e muitas vezes uma única cópia das Escrituras que existia na aldeia era a que estava na sinagoga. Todo sábado, então, aquele rabino pegava as Escrituras e estudava com a comunidade. Mas durante a semana ele ensinava as crianças. No sábado ele ensinava quem? Durante a semana ele ensinava quem? De novo. Na semana ele ensinava quem? E no sábado ele ensinava? Há 2000 anos atrás não existia nenhuma criança sem instrução em Israel. Algo que nós não conseguimos hoje no nosso país, né? O índice de analfabetismo é astronômico na nossa nação. 2000 anos atrás não existia uma criança sem instrução em Israel. Toda a instrução acontecia em torno da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas o mais impressionante era que quando a criança atingia então agora a idade de 10 anos, ela já tinha completamente memorizado a Torá. Imagine você, uma criança, em 4 anos, decorar 5 livros completos da Bíblia. Mas não só decorar a escrito, conhecia aquilo a que se dedicava a estudar. No final desta fase, então, os alunos eram selecionados e apenas os melhores eram escolhidos para partirem então para o segundo estágio da educação, chamado de Bet Midrash, que significa casa de estudo. Bet Midrash significa casa de estudo. Essa fase ia então dos 10 aos 14 anos de idade, mas apenas os melhores é que avançavam para esse estágio. Todas as outras crianças que não eram selecionadas, elas voltavam para casa para então aprenderem a desenvolver a profissão do pai. Quer dizer, não haviam sido escolhidas para a próxima fase. O que lhe restava agora era então seguir a profissão do pai. Nesse estágio, a criança deveria memorizar não apenas a Torá, mas todo o Velho Testamento. E além disso, também deveria aprender as diversas interpretações dos rabinos mais famosos. Nessa fase não era apenas a memorização dos livros, mas também os rabinos levavam cada um a raciocinar a respeito do texto bíblico. Quer dizer, tinha que ter interpretação também. Não era só ler como se fosse um gibi, ou decorar como se fosse depois fazer uma soletragem. O rabino sempre respondia às perguntas dos alunos com uma outra pergunta. Para quê? Para que eles fossem capazes de discutir o Velho Testamento frente a frente, cabalmente, intelectualmente, inteligentemente, como os próprios rabinos. E você pode ver nos evangelhos que quando Jesus mencionava textos do Velho Testamento, ele não dava muitas explicações, porque em geral as pessoas elas eram muito bem preparadas para entender as Escrituras. Depois dessa fase vinha um terceiro estágio. Diga, terceiro estágio. Terceiro estágio. Mais uma vez então, os melhores alunos, aqueles que realmente se destacaram, é que poderiam avançar para a próxima fase. O jovem agora tinha 14 anos. Diga, 14 anos. 14 anos. Porém, o jovem agora com 14 anos poderia então procurar um dos rabinos famosos e se apresentar para esse rabino para então se tornar seu discípulo. Diga, discípulo. Discípulo. Aqui então esse jovem de 14 anos estava se dispondo a se tornar um talmide, que significa discípulo, que no plural, talmide é talmidim. Diga, talmidim. Talmidim. Olha para a pessoa do lado, diga para ela, talmidim. Talmidim.
rabino, porém, era muito exigente para aceitar o Talmide. Ele somente aceitava um Talmide que ele acreditasse que poderia se tornar exatamente como ele. Alguém que teria a mesma capacidade intelectual, alguém que teria o mesmo zelo, alguém que teria a mesma autoridade que ele. O rabino estudava cuidadosamente a vida daquele adolescente, como se fosse alguém que estivesse sendo observado para poder então ser admitido para andar com esse rabino. A sua família era observada, a sua capacidade intelectual era observada. E o rabino fazia uma grande sabatina de perguntas sobre todo o Velho Testamento, sobre as diversas interpretações dos rabinos, sobre a opinião de outros rabinos acerca das interpretações. E quando o rabino estava tentando determinar, fazendo as perguntas, se o jovem poderia aprender os seus ensinamentos, se tinha que ser apto para poder andar com o cara. E começava assim, quando o rabino fazia as perguntas, então ele estava já determinando se o jovem poderia aprender os seus ensinamentos, aprender a pensar e a agir como ele pensava e agia, e também saber se ele poderia em seguida, depois de tudo isso, espalhar o seu jugo, fazendo então outros discípulos. Dessa forma, a grande maioria dos jovens simplesmente não era escolhida, mesmo estando já nesse estágio de 14 anos. Pense você, tamanha era a sabatina para poder ser aprovado para andar com o rabino. Quando um garoto não era escolhido, ele ouvia o rabino dizer: você conhece bem as Escrituras, você será um bom judeu, mas infelizmente você não tem as qualificações necessárias para ser um talmide. Você não pode ser meu discípulo. Volte para sua casa, aprenda a profissão do seu pai e seja um bom hebreu. Mas aqueles poucos que eram escolhidos entre os melhores dos melhores, eles ouviam o rabino dizer a frase que todo menino judeu que já havia passado por essas 3 fases, sonhava em escutar. E a frase era: vem e segue. Você está conseguindo tentar imaginar onde eu vou chegar nessa palavra? O sonho de todo jovem era ouvir o rabino dizer a ele, depois de toda essa batina de perguntas: vem e segue. Mas não era coisa fácil para andar com o rabino. Não era coisa fácil ser aprovado para poder andar com o rabino. Ao se tornar um talmide, o jovem entrava então no terceiro estágio da educação em Israel, chamado Bet Talmud, que significa casa de ensino. Bet Talmud significa casa de ensino. Nesse estágio, eles se aprofundavam muito mais nos ensinos das Escrituras. Eles aprendiam agora os ensinos dos maiores rabinos da história do povo judeu. E os talmidim, eles se sentiam muito orgulhosos de serem discípulos de alguém. E por isso, quase sempre, eles se mudavam para a casa do seu rabino. Por quê? Porque eles seguiam o rabino de perto, imitavam o rabino em tudo. Eu até imagino que quando o rabino estava andando, eles estavam andando tão próximos, a ponto de que a poeira levantada pela sandália do rabino pegava no talmidim. Eu imagino que quando o rabino ia ao banheiro, que não era um banheiro como hoje, devia ser uma dente, moita, sei lá o que devia ser. O talmidim ficava o mais próximo possível. Se tinha porta, ficava do lado da porta. Não soltava, não largava, não saía de maneira nenhuma de perto do seu rabino. Todo talmidim sabia que ele estava destinado a se tornar exatamente como seu mestre. O quê? Um rabino. E para ser um rabino, nada melhor do que andar com o rabino e se tornar igual, semelhante ao rabino.
Quando os talmidinos chegassem aos 30 anos de idade, aí agora eles poderiam se tornar rabinos. E aí eles passariam a selecionar os seus próprios talmidinos. Você está entendendo até aí? Tudo bem? Não estou correndo muito? Muito bom. A Bíblia não fala muito da vida de Jesus antes dos 30 anos. Parece que há uma lacuna ali que ninguém fala disso. Mas tudo indica que nesse período que a Bíblia não fala, Jesus estava passando por todo esse processo. Dos 6 aos 10, dos 10 aos 14, né? E assim por diante. Todo esse processo. Por quê? Você vai entender. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, Lucas nos conta que ele estava no templo discutindo com os mestres. O que se fazia dos 10 aos 14? Os mestres respondiam fazendo perguntas para incitar neles a inteligência, para fazer com que fosse alvoroçado neles a sabedoria. Então Jesus, com 12 anos, estava discutindo com os mestres do templo. Isso comprova de que ele estava na fase entre 10 a 14 anos. Isso significa então que Jesus teve seu Bet Sefer, ou seja, aprendeu a Torá na sinagoga da sua cidade. Mas para ser um rabi, ele teria de receber a autoridade de outro rabi. Por isso que a Bíblia sempre se complementa. Era isso que lhe dava autoridade para ensinar. Certa vez os fariseus perguntaram a Jesus: com qual autoridade você faz essas coisas? Como resposta, o Senhor perguntou: vocês reconhecem o batismo de João como sendo de Deus? Ali o Senhor já estava dizendo, então, de onde vinha a sua autoridade como rabi. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando. Olha as perguntas. Com que autoridades fazes estas coisas? Quem te deu esta autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Não é muito familiar com a história que eu estava contando antes? Eu respondo fazendo uma pergunta. Estamos aqui discutindo a palavra que nós conhecemos. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam isso entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Você tinha uma pergunta? Nunca tinha uma resposta afirmativa. E se dissermos que é dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam para Jesus. Resolveram ceder e dizer: não sabemos. Jesus, por sua vez, disse: nem eu então vos digo com que autoridade faço essas coisas, porque você não tem condição de saber. Estamos aqui discutindo no mesmo nível, na mesma altura, e vocês não conseguem continuar o discurso comigo, então eu não vou contar com que autoridade eu faço essas coisas. Havia uma ligação muito poderosa entre João Batista e Jesus. Mas como essa autoridade se estabelecia? Vamos ver então quais eram as razões judaicas para o batismo. Primeiro, o batismo era um ritual de purificação. Repita isso: o batismo era um ritual de purificação. O batismo era um ritual de purificação. Você vê que eu estou ficando chique. Comecei na água, agora estou tomando chazinho. É porque eu estou pregando com Coca-Cola. Isso tudo, o negócio é. Sou amado de Jesus, então eu ganho esses presentes assim, né? De acordo com a Torá, era preciso estar cerimonialmente puro antes de entrar no tabernáculo ou no templo. A pureza cerimonial era requerida em muitas ocasiões, e o meio mais importante de obtê-la era através da lavagem com água. E a lei judaica indicava que certas atividades ou condições, tais como tocar em cadáver, o serviço de parto, doenças de pele como lepra, faziam com que uma pessoa ficasse cerimonialmente imunda.
Nos dias de Jesus havia até um banho ritual usado para esse ritual de purificação, localizado na base do monte do templo. Segunda razão judaica para o batismo. Você vê que eu estou falando do Antigo Testamento para você poder entender a história daquele tempo, para poder depois trazer para hoje. Porque nós não produzimos na videira ensinos judaizantes. Jamais você vai ouvir nós exaltando ensinos judaizantes. Nós somos cristocêntricos, somos da nova aliança. Mas eu preciso remeter você para aquele período, para que você possa entender por que ele acredita em você hoje. Diga amém. Amém. Segunda razão judaica para o batismo: identificar-se com um ensino. Repita. Identificar-se com um ensino. Uma outra razão para que uma pessoa passasse então pelo ritual de batismo de imersão era para se identificar com a doutrina ou um ensino particular de um mestre ou de um rabi. No judaísmo do primeiro século, era aceito que o rabi ou que o rabino falasse com a autoridade de Deus. No entanto, as várias escolas de pensamento rabínico criaram a necessidade das pessoas se identificarem com um rabino em particular. Então as pessoas eram batizadas em nome de um rabino, revelando submissão àquela pessoa, ou revelando submissão àquele rabino. Aconteceu que agora isso aqui está em Atos 19, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nós nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, quando ouviram isso, agora foram batizados em nome de Jesus. Aleluia! Antes tinha um rabino que eles seguiam, era João, então eu sou batizado nesse rabino. Só que agora alguém vem e diz: mas tem um rabino que é mais excelente que esse. Inclusive esse rabino falou sobre esse que viria, e esse que viria é mais importante que ele, e é Jesus. E aí eles foram batizados agora em nome de Jesus. Aleluia! Vamos continuar. Terceira razão judaica para o batismo: quando um gentio se convertia ao judaísmo. Repita. A terceira razão pela qual as pessoas eram batizadas, então, era quando um gentio se convertia ou desejava converter-se ao judaísmo. Quando um gentio se batizava, ele estava declarando publicamente a sua entrada na verdadeira fé do judaísmo. Então, onde é que o batismo de João se encaixa nisso? Atos capítulo 19, versículo 1 a 5, nós já vemos um pouco dele aqui. Diz: o batismo de João era um batismo de arrependimento. Diga arrependimento. A pessoa se identificava com o seu ensinamento por meio do batismo, que era conhecido como o batismo de João. Diga o batismo de João. As pessoas acreditavam que João Batista era o mensageiro de Deus. Assim, elas se submetiam ao seu batismo para mostrar fidelidade a Deus. Quando um judeu se submetia ao batismo de João, ele estava demonstrando que ele era como um forasteiro, que agora já não era mais judeu, mas que queria então a entrada, ou melhor, não era mais gentil, mas queria a entrada no povo de Deus. Essa era uma confissão surpreendente para um judeu. Todo judeu sabia que ele era membro da raça escolhida de Deus. Todo judeu sabia que era descendente de Abraão. Todo judeu sabia que era herdeiro da promessa, herdeiro de uma aliança de Moisés. Mas quando eles enxergaram João, eles vinham a João para ser batizado por um gentio. João não era judeu. Esse ato simbolizava que eles tinham entendido que a sua descendência nacional e racial, ou mesmo a sua vocação de ser o povo da aliança, não poderia salvá-los. Quer dizer,
entendemos que somos judeus e isso que a gente faz não vai resolver o negócio. O negócio é a gente ser batizado por esse gentio e começar a andar de acordo com o que João está dizendo. Eles tinham que se arrepender, eles tinham que abandonar o pecado e eles tinham que confiar no Senhor para a salvação. O batismo era um testemunho público de confissão dos pecados. Eles tinham que entrar no reino, assim como os gentios, por meio do arrependimento e da fé, que incluía nisso uma admissão pública dos pecados. Qual foi então o propósito agora do batismo de Jesus? Porque nós falamos do batismo de João, agora vem o batismo de Jesus. O propósito foi identificar-se com o ensino de João. Isso era um aval ao ministério de João e mostrava que o ministério de Cristo tinha uma ligação com o ministério de João, como se Jesus estivesse dizendo: eu estou aqui para avalizar o que João fez antes de mim. Ele também se batizou, Jesus, para se identificar conosco como pecadores. Diga: Jesus se batizou, para se identificar comigo, pecador. Este foi o primeiro ato do seu ministério, o primeiro passo no plano da redenção que ele veio para cumprir. Cristo, que não tinha pecado algum, se submeteu agora a um batismo que era para pecadores. Ao fazer isso, Jesus tomou o seu lugar entre os pecadores e foi contado entre os transgressores. Está em 15:28 de Marcos. O amigo sem pecado dos pecadores foi enviado pelo Pai, em semelhança da carne do pecado, como uma oferta pelo pecado. E assim ele condenou o pecado na carne. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e diga: você é a justiça de Deus. Alguém sem pecado morreu em seu lugar como pecador. Alguém sem pecado batizou-se o batismo que nós devemos ser batizados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O batismo de Jesus era também um símbolo de sua morte e ressurreição. E dessa forma ele forneceu ao batismo cristão o sentido fundamental do novo nascimento e de uma nova identidade. Finalmente, o batismo de Jesus foi a inauguração do seu ministério público, porque até o batismo de Jesus não se fala nada de Jesus, a não ser que com 12 anos ele estava discutindo no templo. Fala de uma outra situação que foi até uma traquinagem da parte dele, como criança, em não ir para casa com o pai e a mãe. E daí a pouco o pai e a mãe chegam em casa, olham para trás: cadê o menino? Não está. Procura daqui, procura de lá. Tiveram que voltar. Olha o trem, né? Tem que voltar lá onde ele estava para levar ele para casa. Ele era normal. Mas a verdade é que Jesus era normal. Foi nesse momento, então, com 30 anos, que Cristo recebeu o smichar. Olha que troço ruim de falar. Smichar. Parece que está levando garganta, né? Ele se tornou reconhecido, então, como alguém que ensinava com autoridade. Por quê? Porque o smichar era o ato de um rabino passar a sua autoridade para um discípulo. Jesus foi chamado de rabi por muitos membros de todos os grupos judeus reconhecidos. E ele atuou em todos os sentidos como um rabino com autoridade. Em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, verso que você abre. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29.
Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões encontraram-se maravilhadas com as suas palavras, porque ele ensinava a sua doutrina como quem tem autoridade e não como os escribas. Por que ele tinha autoridade? Porque ele havia recebido de alguém. Todo rabino tinha que receber a autoridade de dois rabinos que também tivessem autoridade. Aqueles dois rabinos com essa autoridade, eles a usavam para reconhecerem o talento, para reconhecerem o conhecimento, para reconhecerem o caráter e para reconhecerem a capacidade de poder ensinar que aquele rabino que estava agora sendo levantado rabino iria produzir. Se eles se enquadrassem em todas essas coisas, então esses dois rabinos com autoridade transferiam a autoridade para esse novo rabino. No caso de Jesus, João Batista foi o primeiro a dar para Jesus a autoridade, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por ele. E o segundo foi quem? O próprio Deus, né? Está lá João, eu queria ser batizado por ti. Jesus olha para ele e diz assim: vai ficar quieto, batiza uma vez, a autoridade é tua, passa a autoridade para mim, eu quero que sua vez passe. E aí João Batista batiza Jesus, quando Jesus sai da água, o primeiro rabino passou a autoridade, né? Agora vem a segunda. A Bíblia diz que no céu apareceu a presença do Espírito Santo numa forma corpórea de pomba, né? Que a pomba é o Espírito Santo. Apareceu ali uma forma corpórea de pomba, e ali foi dada a segunda autoridade, quando a voz disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Ele recebeu a autoridade de dois rabinos também. Quando ele chega então aos 30 anos, ele está pronto para se tornar um rabino. Neste momento ele já é famoso na Galileia como rabino, mas ele ainda não tinha nenhum discípulo. Diga: Jesus era famoso como rabino na Galileia, mas ainda não tinha nenhum discípulo. Muito bem, essa foi a introdução da palavra, agora eu vou começar a pregar. Aleluia! Eu joguei você lá, trouxe até o batismo de Jesus, e agora nós vamos começar, junto com Jesus, a selecionar os discípulos para o chamamento. Vamos lá? Agora já é um pouco mais atualizado. O Senhor veio para quebrar todos os paradigmas. A palavra é muito clara quando diz que Jesus cumpriu toda a lei. Diga: Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. E até aqui realmente ele cumpriu toda a lei. Resumido. Agora eu vou fazer. Só que agora eu vou quebrar todo o protocolo. Agora eu vou quebrar todo o paradigma. Agora eu vou suplantar todo o sofisma. Agora eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. E agora é que entra o tema da palavra. Olha para o lado e diga: Ele escolheu você. Ele escolheu você. Primeiro paradigma que Jesus quebrou. Ele escolheu os improváveis. Aleluia! Nesse caminho. Você se encaixa nesse também? Ele escolheu os improváveis. Em primeiro lugar, ele não ficou esperando nem o talmidim procurar ele. Porque o ideal qual era? Os talmidins procurando, ele já era rabino, algum talmidim iria procurá-lo, ele ia passar toda aquela sabatina, todo aquele negócio, ia fazer as perguntas e não ia dar respostas, mas ele ia continuar tentando dar respostas com perguntas para discutir a doutrina da Torá. Mas ele não esperou nenhum talmidim procurá-lo. Sabe o que ele fez? Ele saiu para procurar. Olha a bondade que é assim, ele escolheu você. Lá em João capítulo 15, versículo 16, caso você possa abrir, por favor. João capítulo 15, versículo 16, olha o que diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Quer dizer, além de eu escolhi, eu dei para vocês autoridade. E essa autoridade é para que você vá e dê fruto. E o fruto que você der, permaneça.
Aleluia. Quando o Senhor estava andando pelas praias galileias, ele enxerga Pedro e André. Diga Pedro e André. E está lá Pedro e André no barquinho, um pescando de anzol, outro jogando rede. Tiago, aqui não tinha casa, tem que ver André. Aí está lá tudo pescando, cansado, talvez não tinha terminado aquele dia. Se estava pescando, é porque não tinha sido aprovado para ser alguém de mim. Se estava pescando e eles eram filhos de um pescador, é porque eles agora estavam cumprindo com a profissão do pai. Não haviam sido selecionados para poder ser um tal menino. Então, fazendo a profissão do pai, pescando. Diga, pescando. E aí, acontece que Jesus está passando e ao longe ele olha. Me agrada aqueles dois lazaretos mal acabados. Sim, porque eles não tiveram condição de ser tão medinho. Era muito complicada a situação deles. Né? E aí Jesus olha e diz assim, vem e segue-me. Oi, irmão. Meu Deus. Vem e segue. Os camaradas, se eles não estavam muito longe, saltaram do barco. O barco talvez até virou. Largaram o rede, largaram o sol, largaram tudo dentro, correndo. Como é que a história repete de novo? Vem e segue-me. Só um pouquinho, eu tenho que contar para o pai. Por quê? Porque o pai já tinha ficado desgostoso da vida. Por quê? Porque os seus dois filhos não tinham sido aprovados para ser talmidim. Tiveram que continuar com a profissão do pai. Mas agora vem um camarada que é rabino e diz para eles, vem e me segue. Imagine agora você, o orgulho do pai, ao saber que um rabino chamou eles para segui-lo. Olha para o mundo lá e diga, ele escolheu você. E Jesus foi lá, e ainda de lambuja ajudou eles a fazer uma pesca legal lá para, tipo assim, só para mostrar para vocês como é que é a última. Eles estavam pescando porque eles não tinham sido bons o suficiente para ser discípulos. Certamente Pedro e André tinham sonhado ouvir aquela frase, mas agora o Senhor nos diz, vem e segue. Era um rabino famoso que estava chamando eles. Depois o Senhor veio quem? João e Tiago. Diga, João e Tiago. Que idade será que João e Tiago tinham? Certamente eles eram jovens, mais ou menos assim, em torno dos 16, 17 anos, né? E eles estavam fazendo o quê? Esses nem estavam pescando. Estavam consertando as redes. Tipo assim, eles eram igual os pescadores. Eram os orelhas secas do pescador. Arruma a rede para os outros pescar. Está lá eles consertando a rede. Né? Estavam aprendendo ainda a profissão do pai, que era pescador. Porque talvez eles ficaram até os 14 anos lá. Mas não foram aprovados. Não tinham sido selecionados para ser discípulos de um rabino. Mas agora, sabe o que acontece? Jesus está passando perto deles, eles estão lá consertando as redes, e o rabino olha para eles e diz, vem e segue-me. Diga, vem e segue-me. Eles não acreditaram. Zebedeu, o pai deles, com certeza deve ter se tornado muito orgulhoso com aquilo. Porque agora os seus filhos iriam se tornar discípulos de um rabino famoso. E assim fica muito fácil entender por que todos rapidamente largavam tudo para seguir Jesus. Não era só porque Jesus era operador de milagres, até porque ali não tinha operado nenhum. Eles seguiam Jesus por causa do quê? No afã de poder ser selecionado para fazer alguma coisa. Olha só, alguém viu que eu tenho capacidade para fazer alguma coisa. Alguém viu que eu presto para alguma coisa. Alguém viu que eu vou dar alguma coisa. Aí a Bíblia diz que todos eles rapidamente largaram tudo e seguiram Jesus. E agora Jesus já tinha 4 andando com ele. Não tinha nenhum, agora tinha 4. Olha para o lado e diga, ele escolheu você. Depois disso, o Senhor viaja com eles por 40 km
chega a Cesareia de Filipe. Aquela era uma cidade de Israel cheia de idolatria e devassidão. Era uma cidade construída em homenagem a César. Ali era um centro mundial de adoração ao Deus Pan, uma entidade metade homem, metade corpo de bode. E ali havia uma gruta com a imagem desse Deus, que era chamada pelos judeus de Porta do Inferno. Diga, Porta do Inferno. Porta do inferno. Aqui se dá então aquilo que Jesus fala, que as portas do inferno, não era o inferno que você sabe que muita gente vai para lá. Era esse lugar, porque foi nesse lugar que alguém foi chamado, você vai ver. Ao redor daquele templo, então, homens adoravam o Deus Pan por meio de relações sexuais com cabras. Homens transavam com cabras nesse lugar. E ali o Senhor afirmou que os seus discípulos faziam parte da sua eclésia. Diga eclésia. Eclésia. Você sabe o que é eclésia? Sabe o que significa eclésia? Chamados para fora. Mas muita gente quer só ser chamado para fora. Ali se formou a primeira reunião do gabinete ministerial de Jesus, com aqueles que iriam reinar com ele. O Senhor ainda prometeu que as portas do inferno não poderiam resistir o avanço da sua eclésia. Diga aleluia. Aleluia. Diga, eu sou eclésia. Eu sou E as portas do inferno e as portas não podem prevalecer. não podem prevalecer. Não dá para imaginar a emoção e a grande alegria que cada um deles sentiam quando eles iam sendo escolhidos para serem talmidim, com uma missão tão extraordinária. Segundo paradigma que o Senhor quebrou. Noutra ocasião, fomos escolhidos para ser como Ele. Noutra ocasião, o Senhor manda os discípulos agora adiante dele, navegando no mar da Galileia. Aqui, todos eles já foram escolhidos, certo? De madrugada, o Senhor aparece para eles andando sobre as águas. E os discípulos ficam assustados porque eles pensam que está vindo um fantasma. Ora, alguém no meio da noite andando por cima do mar. Mas logo o Senhor, que conhece o coração do homem, disse: não temais, sou eu. Como quem disse: fica tranquilo, não tenha medo, está tudo dominado. Lembre-se que um talmide deveria fazer tudo que o seu amigo fizesse. Deveria ser tudo o que ele era. Lembre-se também que todo talmidim estava destinado a se tornar exatamente como o seu mestre. É por isso que agora, o mais velho deles, e talvez o único de maior idade, porque foi o único que Jesus disse para pegar uma moeda lá que saiu da boca do peixe e pagar o imposto por Jesus e por ele. Os outros então não tinham a maioridade, por isso não precisavam pagar imposto. Então tu imagina a situação de Pedro, quando foi chamado para ser talmidim. Já fazia muito tempo que ele tinha sido rejeitado. Talvez já estava cansado de exercer a profissão de pescador. Até que um dia Jesus disse para ele o quê? Até agora você foi pescador de peixe. Mas a partir de agora, vem e me segue. E eu vou te transformar em pescador de homens. E tu sabe que ele foi um pescador bom? Porque na primeira palavra que ele pregou, 3.000 aceitou Jesus. E na segunda, 5.000. Mais os 120 do Pentecoste. Em 3 palavras, o cara tinha uma igreja de 8.120 pessoas. Que é mole o pregador conhece? O cara se tornou realmente um pescador poderoso. Diga aleluia. Mas aí o que Pedro disse? Pedro disse o seguinte: se o talmidim tinha que fazer tudo que o mestre fazia, Pedro viu Jesus fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Se eu sou talmidim dele, eu tenho que andar sobre as águas também. Falei, que é? Senhor, que? Se é tu mesmo, manda que eu vou te encontrar por sobre as águas também. Como quem diz, quero fazer o jeitinho que está fazendo. Jesus disse: vem. E Pedro colocou o pé para fora do mar. Parecia lá, firme. E ele começou a andar. Estou seguindo. Tudo bem, eu não vou me
aquela história que levou, você sabe que o vento veio, balançou, aquela coisa toda, e ele pensou, estou andando mesmo? Entrou na eternidade, e aí ele afundou. Mas mesmo assim ele disse, Senhor, salva, e aí o Senhor estendeu a mão, trouxe a oração, aquela coisa toda, não quero passar essa parte com você. Mas por que ele caminhou, pediu para caminhar até Jesus sobre as águas? Porque ele era um taludinho, e ele precisava fazer aquilo que o Senhor fazia. Olha para o lado e diga, ele escolheu você. Observe que o Senhor não repreendeu, dizendo para Pedro, rapaz, andar sobre as águas é coisa para o mestre. Mas imediatamente ele disse, venha. A frustração de Jesus não era porque eles queriam muito, mas ao contrário, o Senhor desejava que eles entendessem que todos eles poderiam ser como um amigo. O que levou Pedro a afundar não foi a falta de fé em Jesus, foi a falta de fé de que ele poderia ser como Jesus. Prepara para mim a música de Daniel Alencar, Simples com Jesus. Nosso grande desafio é assumir a nossa posição como discípulos do Senhor. Quando nós falamos que o teu Espírito está amalgamado com o Espírito dele, que agora vocês dois são um, e às vezes você não acredita muito nesse negócio que a gente fala, é porque eu estou dizendo que aonde você andar, é Jesus andando, onde você colocar a mão, é Jesus colocando a mão, o que você falar, é Jesus falando, o que você ouvir, é Jesus dizendo, ouvindo, o que você declarar, é Jesus declarando, e se você disser, haja, vai haver. Porque você foi escolhido. Diga para a pessoa do lado, ele escolheu você. Talvez você não tenha seminário. Talvez você não fez ainda a cursão. Talvez você não fez CDF. Talvez você ainda nem leu o Salmo 23 inteiro da Bíblia. Talvez você é um crente que aceitou Jesus ontem, ou talvez está visitando, vai aceitar hoje, não sei qual é a tua história. Só sei que dizer uma coisa, muita coisa que você tentou fazer lá fora não deu certo, muita gente diz para você que você não podia, quanta coisa você tentou e não deu, e você pensou, não tem mais jeito para mim. Sabe o que acontece? Hoje o Senhor olha para você e diz, vem e segue-me. Você está aqui nessa noite porque Ele te escolheu para ser como Jesus, andar como Jesus, amar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus, pensar como Jesus, produzir como Jesus, viver como Jesus, sonhar como Jesus, ministrar como Jesus. Vamos mais fundo? Expulsar demônios como Jesus. Curar enfermos como Jesus, dizer ao paralítico, levanta e anda como Jesus, e ainda dizer para o pecador, os teus pecados estão perdoados e o Senhor está te salvando como Jesus vivia, porque Ele escolheu você para essa obra grande. Talvez o mundo não dê um valor para você, porque você não conseguiu responder às expectativas do mundo, mas Jesus está dizendo nessa noite para você, eu escolhi você, não foi você que me escolheu, e ainda eu escolhi você para que você vá, para que você dê fruto, e o fruto que você der permaneça, a fim de que tudo que você pedir para o meu Pai, por causa minha, Ele vai dar para você, porque você é justiça de Deus. É Jesus olhando lá para a praia de fora e dizendo, pode você, vem e segue. Pastor, mas eu não tenho faculdade. Pastor, mas eu não fiz seminário. Eu nem sei ter meu CTL. Eu ainda sou só um líder de célula. Mas praia de fora está sendo sacudida. Sabe por quê? Cristo chegou presente. Porque é o nome de seguindo Cristo, igual a Cristo, vivendo como Cristo. É isso que o Senhor quer. Se é para aplaudir Jesus, aplaude direito.
Você é um seguidor de Jesus. Ele escolheu você. Vamos ficar de pé. Gustavo diz: tinha que ser como seu mestre. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz: assim como ele é. Tem como colocar o versículo? Não, né? Então acredita em mim que é o que eu vou dizer. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz assim: assim como ele é. Lê para mim aqui, Carlos. Essa parte grifada. Diz que assim como ele é, nós já somos. Você não entendeu? Tem que falar mais alguma pessoa ali para poder ver se está certo. Diz aí para mim, professor. Diz que assim como ele é, nós já somos. Quem? Assim como ele é, você já é. Nós seremos glorificados no futuro, mas espiritualmente nós já somos como ele é hoje. Não é por causa dos nossos méritos, mas é pela ação do Espírito Santo que se move em nós. Os talmidites deveriam ser como seu mestre. Eu sou como meu mestre. Diga assim: eu sou como meu mestre. Olha para o lado de quem escolheu você. Você é como o mestre. Agora o versículo 2 de 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, e também nós somos neste mundo. Olha para o lado e diga assim: você é a carinha de Jesus. Coloca no começo para mim, lasca o som desse negócio. Põe a letra e você vai cantar junto com a letra aí, tá bom? Aleluia. Faça isso sem verdade. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero